Trenzinhos e trenzinhas de mamãe, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Francesca e estamos começando mais um vídeo aqui nesse bate-canal. E é o seguinte, se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve, ativa as notificações, já deixa aquele like maroto que ajuda pra caramba antes mesmo de você saber se você vai gostar desse vídeo. Se você já tá aqui inscrito, você já sabe que eu compartilhei com vocês que eu tenho uma doença chamada lúpus. Eu vou deixar o vídeo, acho que é aqui pra vocês assistirem, que ainda não assistiu. E depois que eu fiz esse vídeo, eu recebi muitas mensagens nas redes sociais, muitas mesmo, de várias manas que estão com um monte de dúvida, que acabaram de descobrir que ficaram doentes e, enfim, estão aí nessa turbulenta emoção depois que você descobre o seu diagnóstico. Então, eu vou compartilhar com vocês como foi comigo e eu separei 3 vídeos pra fazer aqui pra vocês. O vídeo de hoje é como eu descobri que tenho lúpus. Bom, vamos lá. Eu tava com 20 anos mais ou menos quando eu oficialmente descobri que eu tenho lúpus. Mas, durante toda a minha infância, adolescência, eu tive muitos problemas de saúde. Minha mãe cortou um dobrado pra cuidar de mim, porque eu tinha a imunidade muito baixa e tudo eu ficava doente. Eu tive muita dor de garganta. Teve um ano que a gente teve no médico e o médico falou pra minha mãe assim, a gente vai ter que operar, porque ela teve 16 crises de garganta em um ano que tem 12 meses. Então vocês imaginam, eu passei o ano basicamente inteiro doente. E eu comecei a fazer um tratamento também ainda quando eu era criança, adolescente, pra febre reumática. Porque eu descobri que eu tinha febre reumática, e depois eu descobri que eu tinha fibromialgia, e aí começou a aparecer várias coisas ao longo da minha trajetória, né, de vida. Primeiro, com 18 anos, eu tive uma doença que chama linfadenite mesentérica. Linfadenite mesentérica era uma doença que era uma infecção dos linfonodos. Sabe esses gângliozinhos que a gente tem na garganta? A gente tem esses gânglios, são gânglios de proteção em volta de todos os nossos órgãos. E eu tive inflamação de todos esses gânglios. Depois dessa inflamação, virou uma apendicite. E isso já era um sintoma de uma doença autoimune, que o organismo começa a se atacar. E aí eu fiquei um tempão internada, tirei a apendicite, tomei um monte de remédio, voltei pra casa, achei que tudo bem, nunca mais ia ficar doente. Passei pelos 18 anos, a saga da minha mãe são os filhos dos 18 anos. E aí com 20 anos eu tive pielonefrite aguda, que nada mais é que uma infecção muito forte no rim. E na verdade eu não tive muitos sintomas, eu só tava com um pouco de dor nas costas, mas eu sempre fiz muita atividade física. E aí eu achava que era algum mau jeito que eu tivesse dado na academia, qualquer coisa assim, sabe? E uma dor nas costas e um pouquinho de ardência pra fazer xixi, mas nada extraordinário, nada extraordinário. E eu sou bem resistente pra dor também, então eu não sei se eu sirvo de base. Só que teve um dia que eu falei, cara, eu tô com muita dor nas costas, eu vou ter que ir lá ver minha mãe. Porque mãe é meio bruxa, né? Você chega, olha a mãe e fala, ô, tá com esse negócio aqui. E aí eu comprei uma passagem de ônibus, minha mãe não morava na mesma cidade que a minha, e eu cheguei em Guaxupé, minha mãe olhou pra minha cara e falou, o que você tem? Eu falei, mãe, tô com muita dor. E aí eu já tava com a pressão no pé, com muita dor, minha mãe me levou pro hospital, tive que ser internado, tava com pielonefrite aguda. E nesse ano eu tive 3 pielonefrites agudas. E nesse mesmo ano teve uma uma modelo que morreu dessa doença. E aí na minha casa virou um apavoro, porque todo mundo ficou meio desesperado. E a minha mãe falou, cara, eu vou começar a levar essa menina em outros médicos, porque não é possível, alguma coisa ela tem que a gente não sabe o que é. E aí começamos iam fazer um monte de exame, um monte de médico, e a gente conheceu um médico que ele é ortomolecular, Dr. Odilon, nunca mais vou esquecer. E ele não era um médico do interior, ele era um médico de São Paulo, que atendia no interior. E ele fez vários exames, solicitou vários exames, aí eu tava já com plaqueto, não sei o que lá, não sei falar essa palavra, plaquetocomia, quando você tá com um nível de plaquetas muito baixos. E aí nessa fase eu já tava perdendo muito cabelo. E eu tava muito debilitada, tudo ficava doente, muita sensação de cansaço, muita dor nas juntas, que aí eu já achava que era da fibromialgia, tudo assim. E quando eu fiz uma bateria gigantesca de exames, ele pegou todo o meu histórico de exames da minha vida, ele diagnosticou lúpus. E eu lembro que quando ele falou que eu tava com lúpus, eu não sabia o que era essa doença. Ele explicou bem por alto, ele foi super sutil, ele foi bem gentil pra explicar. Mas quando eu voltei pra casa, já tinha começado a internet, gente. Porque eu sou aquela pessoa jurássica que viu a internet nascer, entendeu? E aí eu fui pesquisar na internet, Brasil. E aí eu comecei a ficar apavorada. Porque tinham poucas coisas de lúpus na internet, mas tudo que tinham eram relatos, assim, muito desesperadores, sabe? De se ler. E aí eu falei, cara, eu vou largar a mão de ler esse negócio aqui e vou fazer o que tiver que ser feito. Mas eu chorei 2 semanas seguidas, eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que eu não fosse ter salvação, porque há 60, 70 anos atrás, quando as pessoas descobriam que tinham lúpus, que a faixa etária
mais árdua de descobrir que você tem da doença de 30 a 50 anos em mulheres, maior índice é em mulheres, as mulheres não tinham muito tratamento, não tinham muito como fazer, e eu acho que também tinha uma questão da cabeça, não entraram no equilíbrio em relação à doença, porque isso influencia muito, e aí o índice de sobrevida era de 8 meses a 2 anos. E aí, quando eu li isso, eu falei, cara, eu tenho só 20 anos, eu não quero morrer agora. Só que depois, com o tempo, você vai descobrindo que a medicina evolui, que a mente também evolui, que a mente influencia muito em como você lida com a doença, e você enxerga que é algo, é seu, é autoimune, não é transmissível, você não contamina ninguém com isso, e é uma relação desafiadora sua consigo mesmo, sabe? Foi difícil descobrir, foi sim, mas a gente foi se adaptando com o tempo e eu vou falar pra vocês mais coisas em outros vídeos. Mas foi assim que eu descobri minha doença e eu já logo comecei com corticoide e com hidroxicloroquina. Acho que não sei se é hidroxicloroquina. É cloroquina. Eu comecei com corticoide e com cloroquina. A medicação inicial intensa foi essa e eu tomei bastante tempo pra depois eu ficar mantendo só com cloroquina. Mas todas as vezes que eu tenho crise, eu entro com corticoide de novo e eu já tenho vários... Depois a gente fala também tudo isso. O que ele me proporcionou no meu corpo. Isso pode ser um outro tema. Então tá. Então esse é o vídeo, Brasil. Nosso primeiro ou segundo vídeo aqui do canal pra eu contar pra vocês como foi que eu descobri a minha doença. Então foi assim que eu descobri. Se você tem mais alguma dúvida sobre lúpus, deixe seu comentário aqui que a gente pode gravar pra você e a gente vai se ajudando, vai se apoiando. E se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com alguém que acabou de descobrir que tem lúpus, pra ela se sentir acolhida. São várias pessoas no mundo que tem e nós estamos aqui pra nos apoiar. Falou? Um beijo! Vem que trem! Falando teste de som, vamos testar esse áudio aí. Eu falo um pouco alto, pode ser que não pegue tanto, mas a gente tem que testar, senão nós vamos morrer de calor aqui nesse ambiente.